da casa e comida até um Chevrolet. Pra passear juntinho com você, eu vou pra São Lourenço, eu vou pra Nazaré. Vou fazer tudo que você quiser, incluir da casa e comida até um Chevrolet. Pra passear juntinho com você, eu vou pra São Lourenço, eu vou pra Nazaré. Vou pedir cara o cachorro da mulher. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. Hoje é 13 de junho de 2018. São 11h30 e começa agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado às 9 da noite na nossa rádio pública. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora de comunicação da UFPE. Nosso programa também é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook, pela página 99 Universitária e pela página da Marco Zero Conteúdo. Convido você a compartilhar a transmissão ao vivo ou o vídeo do programa após a transmissão e a participar enviando perguntas e comentários pelas nossas redes sociais. No início de 2017, os 6 maiores bilionários do Brasil, juntos, possuíam riqueza equivalente à da metade mais pobre da população, de acordo com um relatório da Oxfam, A Distância que Nos Une, publicado em setembro do ano passado. E a maior parte desse dinheiro dos 6 bilionários do Brasil circula no mercado de ações. Ao contrário da crença popular, esse dinheiro não é criado pelos governos, mas sim pela banca privada em forma de empréstimos. Vamos entender como funciona o sistema financeiro, como a nossa vida é afetada por esse jogo de especulação e saber quem mais ganha no sistema financeiro. Para discutir o assunto, estamos com o economista da ONG Gestos e membro do GT da Agenda 2030, Cláudio Fernandes. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes. Também estamos com o jornalista da Marco Zero Conteúdo, instituição parceira do nosso programa Fora da Curva, Laércio Portela. Bom dia, Laércio. Bom dia, Paula, Cláudio, os internautas que nos acompanham no Facebook e o pessoal que está ouvindo no rádio aí, no carro, em casa, no trabalho. Cláudio, o que é o sistema financeiro? Eu queria que a gente começasse traduzindo, explicando o que é, como é que ele funciona. Será que dá para a gente entender? Porque a gente vê isso como algo muito difícil e distante, né, para entender. Mas, na verdade, é porque a gente não tem a percepção do quanto isso nos afeta, né? Porque, na verdade, ele afeta completamente em vários sentidos. No sentido microeconômico, nas suas decisões pessoais, até no sentido macroeconômico, que são decisões de políticas públicas que têm um efeito dominó que afeta a vida de todas as pessoas no país e no Estado. Mas vamos começar do princípio em relação ao sistema financeiro. Eu gosto de dizer assim, o sistema financeiro é um sistema baseado em confiança, certo? É um sistema contratualista. Eu tenho um determinado capital acumulado, eu posso emprestar esse capital acumulado para você e você pode me pagar de volta esse capital acumulado num determinado prazo com uma certa taxa de juros que eu vou determinar em relação ao risco que você tem de me pagar ou não. Essa taxa de juros ela é calculada em relação à sua capacidade de pagamento. Se você é uma pessoa que tem uma boa capacidade de pagamento, tem rendimentos, etc., ou digamos aqui, eu estou fazendo uma metáfora entre pessoas, mas digamos que se isso fossem empresas, da mesma maneira. Então, essa taxa de juros ela é um pouco reduzida e você pode me retornar esse capital, digamos, em 2 anos, depois que você utilizá-lo bem e multiplicá-lo através do seu empreendimento, digamos, criar um programa de rádio. Então, o sistema financeiro ele é uma maneira de incentivar a produção, por um lado. Ao mesmo tempo, ele é um sistema de multiplicar dívidas. E através dessa multiplicação de dívidas, levantar recursos também para criar produção. Mas ele também, quando você já está num estágio mais avançado, ou seja, já saindo do princípio, quando você já está com bastante capital acumulado, ele é uma forma de você proteger o seu capital investindo através de um processo especulativo de valor
em que você vai ter retorno de juros e assim você vai aumentar a sua riqueza. É por isso que se diz que, por exemplo, se empresta, na verdade, a quem pode pagar. Assim, quem pode pagar, paga menos juros do que quem não pode pagar, né? Deveria ser assim. Já há um desequilíbrio aí na lógica. Sim, deveria não é? ser assim, porque o que acontece é, quem tem o poder de empréstimo, agora já estamos aqui na contemporaneidade, não mais no princípio, quem tem um poder de empréstimo, normalmente é uma grande empresa financeira, um banco, Sim. né? Um banco de desenvolvimento, um banco privado, um banco público, como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Tem esses poderes de empréstimo e calcular esses juros sobre que tipo de uso será feito com esse capital. No entanto, por exemplo, as pessoas que usam recursos além dos seus meios para consumir são as mais penalizadas com os altos juros. Cartão Sim. de crédito, cheque especial. Esse tipo de juros para o consumo, ele é muito alto porque o consumo, ele gera uma atração conspícua, que chamamos, que é o desejo de aumentar. Então, os juros altos relacionados ao consumo também está sendo, de certa forma, um desincentivo para que as pessoas não consumam além das suas capacidades de consumo. Uhum. A gente está com o professor Marcos Costa Lima na linha. Ele é professor da UFPE e coordenador do Instituto de Estudos da Ásia. E vamos falar um pouquinho também com ele a respeito do sistema financeiro e como interfere na economia, né? Dos países emergentes e do Brasil especialmente. Bom dia, Marcos. Bom dia, Paula. É uma satisfação estar com vocês. Como é que você analisa a interferência do mercado financeiro na economia brasileira e dos países emergentes? Ok. Paula, veja, essa questão da financiarização, que foi estudada muito bem e talvez seja um dos melhores analistas, o professor François Chenet, ela começa nos anos, com intensidade, nos anos 80, 1980, né? E tem a ver com a crise do petróleo, que gerou uma série de recursos, de petrodólares, que entraram no mercado internacional. E aí, desde esse momento, começam a ser criados aquelas regiões offshore que recebem esses dinheiros, não é? Um montante imenso de capital e que fica ali sem pagar imposto e que vai procurar o melhor lugar para ser aplicado. Nesse momento, os países periféricos estão com a dívida externa muito grande. Então, eles começam a se endividar e o sistema financeiro, ele começa a emprestar dinheiro a custo baixo e depois vai levantando a taxa de juros. Uhum. E aí nós tivemos, por exemplo, no Brasil, em vários lugares do mundo, uma quebradeira geral, no México, no Brasil, isso em 1983. Sim. Daí em diante, o capital financeiro, ele começa a ganhar a dianteira desse processo. Nós não vivemos mais naquele capitalismo lá de Galbraith, o capitalismo industrial. Agora quem toma a dianteira é o capitalismo financeiro. Sim. Agora, como é que eles agem, né? Os bancos, né, que são detentores das finanças, tradicionalmente, eles começam a disputar espaço com outras, com as securities, por exemplo, com os fundos de pensão. Tudo isso está ligado, Paula, a uma política internacional, não é? Que dos estados, sobretudo dos estados ricos, que dizem que os estados não podem mais pagar pensões, por exemplo, não é? E aí eles começam a exigir que os trabalhadores vão cotizar em fundos de pensão. Aqui no Brasil nós temos o da Petrobras, nós temos vários, né? Da Caixa Econômica. Né? Então, as corporações internacionais, multinacionais, elas também têm um papel muito grande nisso.
não é? Sim. Há um economista francês, Michel Aliatar, que ele fala de que nós estamos vivendo numa sociedade acionarial. Quer dizer, o que quer dizer isso? Quer dizer que o capitalismo agora, ele está estabelecido sobretudo nas finanças, né? E no dinheiro, cash, não é? Sim. Então, esses acionistas, eles querem um retorno muito alto. Os diretores de multinacionais, eles agora são escolados, são profissionais de bolsa muito mais do que o engenheiro industrial. Isso é uma mudança importante, né? E esses acionistas, eles querem retorno, e retorno rápido. Então, as empresas, as próprias corporações transnacionais, os acionistas, eles vão alocar seu capital naqueles fundos, naquelas que rendam mais. Certo. Então, essa é a história, né, desse processo, né? Então, você tem tanto a entrada de capitais quanto a saída de capitais pode quebrar alguns países, né? Isso aconteceu. Mas depois a gente pode falar, eu não estou vendo aí o programa, eu posso estar me alongando muito. Tá ok. Mas, não, tá ok. Foi ótima a explicação, Marcos. Muito obrigada. Eu só queria chamar mais atenção para um detalhe. Veja, os fundos de pensão hoje, eles estão atuando em várias partes do mundo. Aqueles países que tem, por exemplo, o Brasil tem uma dívida pública muito grande, e essa dívida pública, em boa parte, é o Estado que vende títulos que são comprados muitas vezes pelo capital internacional, não é? E isso gera um problema muito grande. A gente fica pagando taxas de juros muito altas para o capital internacional, ou mesmo para os ricos no Brasil, não é? Em detrimento, então quase 40% do orçamento brasileiro ou mais está vinculado a isso, né? Então, outra coisa, muitos fundos de pensão internacionais, eles estão hoje comprando terras no Brasil, muitas terras no Brasil. O fenômeno do Mato Piba, que inclui 4 estados brasileiros, Mato Grosso, Piauí, Maranhão e Bahia, eles estão comprando terra de uma forma, mas não é pequeno pedaço de terra, não. Então, há um processo inicial de grilagem, depois encontram juízes que dizem que a terra é legal, e isso é vendido para o capital internacional. Então, há fundos de pensão de professores universitários americanos que investem aqui no Brasil hoje, né? Que é uma forma de financiarização dos ativos, né? Sim. Professor Marcos Costa Lima, muito obrigada pela participação e pela explicação. Um bom dia. Bom dia, uma satisfação, Paula. Obrigada. Parabéns pelo programa. Obrigada. Eu sei que Cláudio vai querer comentar aí as declarações do professor, mas eu queria aproveitar o ensejo e tentar matar, acho que a curiosidade talvez de alguns ouvintes, Cláudio, assim, popularizar mais, digamos assim, a nossa conversa, é a questão dos lucros dos bancos. Veja, e aí me pergunto uma resposta que eu não tenho, mas gostaria muito de ouvir de você, assim, no período do governo Lula, a economia crescia bastante, chegou a crescer 6%, 7%, os lucros dos bancos foram muito altos, Falava-se que isso estava associado aos juros altos. A gente vive hoje um processo de recessão, né? Um quadro de recessão econômica, ou de estabilidade, de baixo crescimento econômico. No entanto, os juros estão bem baixos também, nunca tiveram tão baixos na história. No entanto, os lucros dos bancos continuam muito altos. E eu queria que você explicasse um pouquinho, porque eu acho que o ouvinte entende isso, entendeu? Quer dizer, a vida está tão apertada no dia a dia, mas os bancos continuam ganhando muito dinheiro. E para responder um pouco essa pergunta do nosso programa, quem mais ganha no sistema financeiro? São os bancos, são os grandes investidores? Como é que isso funciona? E a outra questão, assim, a gente cobra tanta transparência da política, de deputado, de governador, de prefeito, mas se cobra muito pouco transparência do mundo econômico na sociedade. Quer dizer, a gente está vendo aqui, pela fala inicial de Cláudio, do professor Marco, que assim,
muito dinheiro, bilhões e bilhões, trilhões de dólares circulam no mercado financeiro. E, no entanto, parece haver tão pouca transparência. Tanto é que o ouvinte que está nos ouvindo deve ter muito pouca informação sobre como... Por isso que esse assunto é tão árduo, tão difícil. Então, minha pergunta é esse: quem lucra mais? E o processo de transparência. Como dar mais transparência para que essa discussão fique mais fácil para o cidadão no dia a dia, né? Ok. Vamos começar pelas perguntas e depois eu faço um pequeno comentário em relação ao que o professor falou, porque é interessante que eu falei sobre um aspecto mais microeconômico da questão financeira e ele trouxe uma questão já de macropolítica, macroeconomia e como ela funciona. Mas respondendo primeiro a sua questão sobre o lucro dos bancos durante o período Lula. A taxa de juros, ela veio caindo, certo? A partir de 2002. Ela esteve muito alta no final do século passado. Só para te dar um dado, em 1997, ela era 45% ao ano. Essa era a taxa básica Selic. Em 1999, ela ainda estava em 44,9%. Hoje, em 2018, por incrível que pareça, ela está em 6,65%. Uma taxa baixíssima. Mas essa é a taxa Selic. A mídia foca muito na taxa Selic. Mas a taxa Selic é apenas uma taxa de redesconto, que é aquela quantidade em que o Banco Central garante para os bancos privados e para os bancos de uma maneira geral o redesconto do seu capital. Porque existe um processo dentro do sistema financeiro institucionalizado que, quando ele é explicado de formas mais teóricas, genéricas, ele esquece um pouco a micropolítica de como o sistema financeiro realmente funciona. Quais são os papéis, quais são as leis, quais são as entidades, as instituições, os trabalhadores e trabalhadoras também que estão atuando dentro desse processo. Ele não é uma coisa, né, homogênea assim, completamente amorfa, muito pelo contrário, ele é bastante heterogêneo. Então, quem mais ganha, definitivamente respondendo a sua pergunta, são os atravessadores. E os atravessadores são os bancos. Por que os bancos ganhavam tanto e os bancos continuam ganhando tanto? Porque os bancos são as instituições que fazem as transações entre quem precisa de capital e quem tem capital para investir. Sendo, nesse caso, os próprios bancos também detentores de imenso capital. Sim. Então, os bancos, eles não investem apenas o seu próprio capital. Você tem o capital dos bancos. Você mencionou sobre os milionários. Sim. Por exemplo, a família Moreira Salles tem bastante capital. Itaú Unibanco. Só para situar o ouvinte, nos últimos 5 anos, só a família Moreira Salles, uma das 3 controladoras do Itaú Unibanco, recebeu mais de 4 bilhões de reais. Né? Exatamente. No entanto, o lucro, por exemplo, do Itaú Unibanco, em 2017, foi o lucro líquido pós-impostos, pós-tributos, etc. 24,9 bilhões. Então, ele recebeu 1/6 desse recurso, nesse caso específico, porque detém uma quantidade de ações dessa instituição. Sim. Claro que essa instituição é controlada por várias pessoas, técnicos, etc, etc. Mas o que acontece? Claro que os bancos, além do seu próprio capital, também estão investindo no capital de outros. Então, você é um empresário ou uma empresária, você tem o seu capital, você é um poupador, ou você é uma pessoa que recebeu uma herança, ou você tem algum tipo de recurso, ou você conseguiu retirar o seu FGTS que estava preso durante muito tempo, aí as pessoas conseguiram tirar e no entanto, aquele FGTS nesse momento, você não precisa dele para consumo, ou você aprendeu a poupar desde criança, porque isso é uma coisa sobre a educação econômica das pessoas. As pessoas deveriam aprender a poupar desde criança. Por menos que você tenha, você sempre pode poupar um pouquinho. Poupar um pouquinho, quando você vai ver no final, você acumulou uma determinada quantidade que você pode investir. Então você pega esses R$1.000 e resolve investir num sistema que te pague uma determinada taxa de juros por esses R$1.000, para que esses R$1.000 cresçam. Ou seja, quem é que está faturando em cima disso? Você fatura, digamos, 10% sobre R$1.000, mas o banco também está te faturando um pouco sobre sua comissão. Então, como atravessador, sempre o maior ganhador serão as instituições financeiras. E em relação à pouca transparência, a terceira pergunta. Não é tão, assim, pouco transparente porque ele é bem regulado. Por incrível que pareça, o sistema financeiro brasileiro é um dos sistemas financeiros mais bem regulados do mundo.
Apesar de que agora ele começa a sofrer a influência do que se chama de shadow banking, ou o investimento bancário das sombras, ou seja, uma forma de que instituições e pessoas com muito capital queiram sair do sistema financeiro tradicional e queiram investir de outras maneiras para multiplicar o seu capital. E aqui eu finalizo fazendo um comentário sobre o que o professor colocou. O capital, de certa forma, é como água. Ele sempre vai procurar um espaço para escorrer e para conseguir os seus melhores rendimentos. No entanto, nós estamos chegando num momento em que a economia ela é de muito acúmulo. Nós chegamos no que o escritor Georges Bataille, que não era economista, mas que tem um insight muito interessante, que ele fala sobre a parte maldita, que é: nós vivemos na era da opulência. Quando você chega na era da opulência, você tem excesso de liquidez. E o excesso de liquidez global neste momento é imenso. 11 trilhões de dólares estão aplicados em ações e em determinados empreendimentos sem qualquer tipo de rendimento, ou às vezes com rendimentos negativos, coisas que falem, lavagem de dinheiro, etc, etc. Para trazer entrevistas com uma visão crítica sobre o que está acontecendo no Brasil, que o Fora da Curva está no ar de segunda a sexta aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. O Fora da Curva de hoje discute quem mais ganha no sistema financeiro. Para você que sintonizou agora, nós estamos no estúdio com o economista da ONG Gestos e membro do GT da Agenda 2030, Cláudio Fernandes, e com o jornalista da Marco Zero Conteúdo, Laércio Portela. Cláudio, o nosso país é o 10º no ranking mundial de desigualdade social entre 140 países e o 3º na América Latina em concentração de renda, atrás apenas da Colômbia e Honduras. Como o sistema financeiro interfere na concentração de renda e na desigualdade social? Porque você estava falando que nós estamos numa era de opulência. Pois é, isso chama muita atenção. A opulência e a economia, o aumento do desemprego, a opulência num certo nível da economia, né? Falta distribuição, não é? Qual a relação mercado financeiro e desigualdade? Como é que ela se dá? Ela definitivamente aumenta a desigualdade, porque os rendimentos do mercado financeiro, em vários sentidos, para determinados tipos de aplicações e especulações, são muito maiores do que os rendimentos oriundos da força do trabalho e da economia concreta, da produtividade agrícola, da fabricação de alguma coisa. O que acontece em termos de empreendimentos, em termos do capital, é sempre buscar a forma mais rápida de você alcançar no menor espaço de tempo, né, a curto prazo, sim, uma quantidade grande de retorno sobre aquele seu investimento, sobre aquele seu financiamento. Tem pessoas, por exemplo, que vão para o lado errado e negociam informações internas de empresas, conseguem lucrar 4, 5% por dia durante alguns dias. Isso é um alto rendimento para alguns dias. Uhum. No entanto, o processo financeiro, ao mesmo tempo, ele dá, não só financeiro, como também tributário, nesse caso especificamente da América Latina e do Brasil, ele facilita a ampliação da desigualdade. Uhum. Então, os rendimentos financeiros, por exemplo, eles são menos taxados, digamos assim, menos tributados do que o consumo, menor carga do que o consumo, uhum, do que a produção, do que o transporte, do que o ICMS, que afeta diretamente a vida das pessoas. Ou seja, a vida das pessoas, ela sempre está mais voltada para pagar determinados tributos que acabam também beneficiando o Estado a girar a roda do sistema financeiro através da emissão de títulos de dívida pública. Uhum. Então, quando o professor citou o orçamento do Brasil dedicado ao refinanciamento da dívida pública, de 2017 para 2018, esse orçamento só de refinanciamento, o que significa refinanciamento? Pagar os juros que você deve nos papéis da dívida pública, uhum, comprar alguns papéis que estavam no mercado, retirar eles do mercado e emitir novos papéis sobre outras condições de juros. Então, estava em 33,3% do orçamento federal. Por que o país emite título de dívida? Porque a arrecadação, a receita de impostos, contribuições e taxas não é suficiente para cumprir com todas as obrigações do Estado brasileiro. Uhum. Ok.
mas normal. Um Estado soberano pode ter dívidas. Não é como se fazem, por exemplo, normalmente fazem uma metáfora. Uma pessoa nunca pode gastar mais do que tem. Isso é verdade dentro de determinadas circunstâncias, principalmente voltado ao consumo. Mas isso é um pouco diferente quando você pensa sobre uma economia do país. A economia a partir de um ponto de vista até de um empreendimento privado, de um empreendimento público ou de uma nação soberana. Você pode gastar mais do que você tem, porque você está investindo. E investir significa, você acredita que você vai ter um retorno maior do que aquele que você investiu. Você vai aumentar a sua produtividade. O economista francês Thomas Piketty, que ficou muito famoso em 2014, que escreveu o livro O Capital no Século XXI e tem feito bastante pesquisa na área de desigualdade, mostra que a rentabilidade do capital financeiro ele é maior do que a rentabilidade da economia. É aquela concreta. questão, um industrial, por exemplo, um empresário tendo algum dinheiro, ele vai ampliar a produção ou ele vai investir no mercado financeiro? Certamente vai investir no mercado financeiro, né? Porque a expectativa de retorno é maior, talvez, enfim. A decisão é feita a partir de quem vai dar o que vai dar o maior retorno. Por exemplo, quando uma indústria ou uma pessoa de agricultura também, ou um pequeno empresário, quando ele decide ampliar decide ampliar o seu negócio, é porque o rendimento dentro de um determinado prazo será positivo comparado com outros tipos de investimento. Muitas vezes o sistema financeiro ele é utilizado para você estacionar o seu capital acumulado por aquele momento. Mas não significa que você vai viver só de renda. Enquanto você for um pequeno empresário ou empresária. Quando é num outro nível, quando estamos aqui falando de milhões, de bilhões, aí é uma outra situação. Porque aí você precisa encontrar várias formas para balancear o seu portfólio, a sua carteira de investimento, nesse caso. Cláudio, não parece para o ouvinte entender. A gente discute muito no Brasil, e eu, como sou da comunicação, sou jornalista, vejo muito na mídia e a gente lê frequentemente, quando se fala em economia, se fala em PIB, se fala em geração de emprego, desemprego, mas nessa conta que você está mostrando, assim, os investimentos vão para onde se dá mais lucro. Quer dizer, quem tem muito dinheiro vai investir seus recursos aonde dá mais dinheiro. E pelo que você está dizendo, a tendência, porque assim tem sido pelo menos, as taxas de retorno, digamos assim, no sistema financeiro são maiores do que no sistema produtivo, né? E aí, talvez você falou uma coisa aí que me parece uma pista interessante, assim, talvez não seria o caso de haver uma política, e aí eu acho que a questão tributária seria importante para conduzir parte desses investimentos para o setor produtivo. Quer dizer, você aumentar a carga tributária sobre rendimentos, sobre os lucros, para também induzir, de certa forma, que parte dos grandes recursos da economia vá para o sistema produtivo, para que beneficie o país, gere mais emprego, gere o PIB. Não estou dizendo que vamos deixar de lado, até porque é impossível hoje deixar de lado o sistema financeiro, mas tributá-lo mais para induzir que boa parte dos recursos vá ainda para o sistema produtivo também. E todos ganhem nessa conta, né? Isso faz sentido? Inclusive, só para acrescentar, a economista Tânia Bacelar esteve aqui no programa Fora da Curva de sexta-feira e ela disse que a reforma tributária é a mãe de todas as reformas, porque ela acha que é o foco central de combate à desigualdade na origem. O que é que você acha? Eu concordo completamente com a economista Tânia Bacelar. E que, na verdade, até vem de longa data o pensamento de que o processo tributário é o maquinário essencial do processo de redistribuição de renda voltada para o desenvolvimento. O Estado tem a sua função, através das suas políticas públicas, dentre elas a política tributária, de redimensionar o seu caminho para o desenvolvimento. Isso ocorreu com os Estados Unidos lá no início do século XIX, sob a direção de Alexander Hamilton, que na época praticava tarifas. Essas tarifas, por exemplo, que Trump hoje fala, etc. e tal, elas foram utilizadas durante um período realmente para dinamizar o desenvolvimento e para proteger determinados setores da economia. Depois vai se pensando, se repensando, se modificando e evoluindo. O que é que acontece aqui especificamente no Brasil? Não foi implementado dessa maneira.
o sistema tributário ele é quebrado, ele é regressivo. Ele funciona como um Robin Hood ao contrário, como se diz. Então, ele amplia a desigualdade, porque a maioria dos tributos brasileiros vem de tributos indiretos, do consumo, do trabalho, da seguridade social. Ou seja, o pobre paga mais imposto. O pobre paga mais imposto, conclusões que vários dos seus convidados já falaram aqui, né? De uma maneira geral, proporcionalmente falando. Sim, Na verdade, sim, por exemplo, agora no Fórum Internacional Tributário em São Paulo foi mostrado, inclusive, que o recurso que é dado para o Bolsa Família é retornado em mais de 127% para o Estado, em termos de consumo, em termos de dinamização da economia. E respondendo à pergunta do Laércio, sim, tributo sobre transações financeiras e essas alíquotas podem regular melhor esse mercado financeiro. Um dado muito interessante que eu fui buscar hoje antes de vir para o programa é que segunda-feira, na verdade segunda-feira da outra semana, porque era em maio ainda, a Bovespa, a Bolsa de Ações, bateu um recorde de volume de transações diários para 12 bilhões 785 milhões de reais negociados em um dia. Então, imagina a quantidade de recursos. Quando eu falava sobre a economia de opulência, recursos financeiros existem, mas eles estão meio atrelados a dívidas, atrelados a especulações e atrelados à possibilidade de investimento concreto. E Marcos Costa Lima também passou uma notinha aqui, que continua acompanhando o programa. Ele fala que essa era de opulência para os ricos, porque, em geral, quem aplica recursos financeiros é quem poupa, é quem tem excedente, quem mais pode investir. Para pagar os juros, os estados cortam os investimentos públicos e sociais. Exatamente. É o que está acontecendo com o governo Temer, né? Que nós estamos vendo aí. Com todas essas reformas trabalhistas, a tentativa da reforma da Previdência, quer dizer, é cortar dos gastos, né? Dos investimentos sociais, que a gente não deveria nem considerar como gasto, penso eu, não sei, você pode me corrigir, e enxugar, né, a máquina, entre aspas, para ter dinheiro para a dívida pública, as ações, né? Deixa eu perguntar, eu sei que a gente está chegando no final aí, perguntar uma coisa a Cláudio. A gente está vivendo um ano eleitoral, pelo menos se supõe que este será um ano eleitoral, embora muita gente tema que não acabemos não ter uma eleição pro processo todo de fechamento que a gente está tendo no país. Mas eu queria perguntar a Cláudio, como você acha, Cláudio, que podia ser conduzido, quer dizer, esse tema que a gente fala de reforma tributária, por exemplo, ele quase nunca entra nas campanhas eleitorais, na discussão eleitoral. Como a gente está falando aqui de mercado financeiro, mercado produtivo, desigualdade, em que termos você acha que uma discussão em torno desse assunto poderia ser levada para o público, entendeu? Poderia sair da esfera, digamos assim, dos entendidos da economia e ser discutido politicamente, porque a gente, por exemplo, no Brasil, a gente vê, conhece, a política ela é personalizada. No entanto, no mundo da economia e das finanças, a política não é personalizada. Por exemplo, o brasileiro não conhece o Lehman, não é? E é o cara mais rico do Brasil. E interfere diariamente na política brasileira. E eu queria ver como é que você acha que como se podia ser conduzido um debate eleitoral num ano tão importante como esse, para colocar em outro patamar essa discussão. Já vai terminando o programa, já fica a sua fala de fechamento. Tá ótimo. Eu sugeriria a quem está escutando esse programa buscar informação sobre a reforma tributária solidária. Foi lançada a semana passada num Fórum Internacional Tributário em São Paulo. Tem uma proposta interessantíssima, séria, madura, voltada justamente para uma reforma tributária que lute contra a desigualdade no país, certo? Inclusive, a gente fez um programa Fora da Curva, né? Com a participação de Cláudio e do presidente do Sindifisco, que foi como tornar mais justa a cobrança de imposto no Brasil. Em relação à questão de políticas públicas e decisões políticas, e volta aquela sua pergunta, Laércio, em relação aos tributos sobre transações financeiras. Então, o governo Temer resolveu cortar investimentos sociais, porque os investimentos sociais eles são investimentos a médio e longo prazo, mas cortou esses investimentos. O que teremos
consequências já imediatas, ao invés de, por exemplo, aumentar a alíquota do IOF para as transações das ações e derivativos na Bolsa de São Paulo. Com os volumes atuais que estão sendo negociados na Bolsa de São Paulo, isso teria um recolhimento de em torno de 6 milhões e 400 por dia. Multiplicado, isso daria 1,6 bilhões por ano. Entendeu? Então não precisaria cortar os investimentos sociais, precisaria colocar uma alíquota de 0,05% nas transações financeiras, que são imensas. Então esse nível que eu concordo completamente com o professor, a opulência realmente é para os ricos. No entanto, as próprias classes médias também, por causa da nossa situação tributária de que não tributa as heranças, começaram também a acumular. E aí o que é que fazem? Consomem. E aí também começam a consumir bens mais caros, automóveis, combustíveis, e aí vai. Cláudio Fernandes, muito obrigada pela participação, economista da Gestos, sempre ajudando aqui a gente entender esse sistema financeiro. Laércio, obrigada pela participação Paula, também. Muito obrigada. bom programa. Vou chamar Vitor Aguiar, nosso estagiário, que tem informações sobre uma programação para hoje. Exato, Paula. Bom dia, Paula, Laércio, Cláudio. Bom dia. Todos os ouvintes. Vai estrear hoje, às 9h30 da noite, o programa Zona Multicor, aqui na TV Universitária do Recife, no canal 11. O programa é uma parceria com a diretoria LGBT da Universidade Federal de Pernambuco. O projeto é desenvolvido por uma equipe de bolsistas inteiramente compostas por estudantes LGBT da UFPE. E nesse primeiro episódio, o programa vai tratar sobre questões de gênero e sexualidade. O Zona Multicor vai ao ar toda quarta às 9h30 da noite, com reprises aos sábados às 10 horas da manhã, na TVU, canal 11. Também hoje, às 6 da noite, no auditório térreo do Cefis, na UFPE, acontece a estreia nacional da série Desde Junho. A série tem 5 episódios de 26 minutos e traz fragmentos históricos para propor outros pontos de vista sobre as jornadas de junho de 2013. O evento vai contar com a roda de debates mediada pela artista e ativista negra, curadora do Fincar e cofundadora do coletivo Diretório Artístico de Liberdade Estética, Cíntia Lima. E terá a presença da nossa apresentadora, a jornalista e professora do DECOM, Paula Reis, e do nosso companheiro de programa, o jornalista Lécio Portela, da Marco Zero Conteúdo. A entrada é gratuita a partir das 6 horas da noite no Cefis. Obrigada, Vitor. E também, Guilherme, tem informações? Bom dia a quem está aqui na mesa. Eu sempre aproveito esses momentos que eu vim dar a nota para poder elogiar o programa publicamente. Eu acho que, apesar de eu ser suspeito, eu acho que é sempre importante a gente dar o reconhecimento. Mas, enfim. Hoje, às 13h30 da tarde, na frente do Centro de Artes e Comunicação, o CAC, acontece um ato de protesto contra o racismo no UFPE. O ato é organizado pela NEAB, da universidade, e foi motivado pelo episódio de racismo sofrido por 2 estudantes africanos dentro do campus na semana passada. Para quem não soube, o caso foi bastante sério e vale a pena pesquisar. Obrigada, Guilherme. Nada. O Instituto Futuro da UFPE convida todos para a palestra O Momento 2008 e a Economia Política da Globalização, do economista e especialista em geopolítica, professor Claude Serfati, pesquisador associado do Instituto de Pesquisa Econômica e Social e do Centro de Estudos da Globalização, Conflitos, Territórios e Vulnerabilidades da Universidade de Versailles, na França. Autor de inúmeros artigos e de livros importantes sobre o tema do mercado financeiro, nosso tema de hoje. A conferência é aberta ao público e será no dia 18, sexta-feira, às 4 da tarde, na Biblioteca Central. Então, a gente vai finalizando o programa. Amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha, que vai discutir: o Judiciário quer decidir quem governa o Brasil? O Fora da Curva de hoje foi produzido por mim, Paula Reis, Guilherme Falcão, Nath Sonati e Vitor Aguiar. Nas redes sociais, Nath Sonati e Vitor Aguiar. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio. O programa fica disponível nas nossas redes sociais para você compartilhar e divulgar. Acompanhe as nossas redes sociais, porque a gente divulga por lá muita informação que você não vê por aí. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação.
Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.